Tem um comentarista aqui muito interessante, no nosso chat hoje, que está assassinando com o seguinte epiteto: o grande pensar. É assim que ele se assina. Opa, vamos ver. E por que eu acho que ele é particularmente interessante? Porque ele ele nos ajuda a mostrar o que o raciocínio fascista é. 3 mensagens aqui dele que eu pensei. A primeira: Tatiana, a democracia é uma ilusão. O povo, a massa, nunca teve o poder na mão. É você que escolhe quem vai te dominar a cada 4 anos. Na sequência: se o povo realmente tivesse o poder, não existiriam elites concentrando poder e dinheiro. Um terceiro comentário: eu fico muito feliz que a extrema ultra mega blaster power direita continue ganhando e espero que a esquerda sinta cada vez mais a dor popular até sumir. Percebam que não é um discurso, entre aspas, de direita com o qual a gente está habituado. Porque é um discurso anti-elite, é um discurso anti quem tem muito dinheiro. Não é aquela coisa neoliberal, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, se você ganha muito dinheiro é porque você é particularmente hábil, tudo mais. A direita dura que a gente está acostumado, com a qual a gente se acostumou no mundo pré-2016, é uma direita neoliberal. É uma direita em que é quase como se fosse aquele raciocínio evangélico de: se você fez muito dinheiro durante a sua vida, é porque Deus gosta de você, porque você trabalha, porque você... Aqui não é isso. A elite que faz muito dinheiro, que concentra dinheiro, é inimiga do povo. E, no entanto, é nitidamente um discurso de direita. E aí ele bota o tempo todo em oposição essas duas figuras. É muito interessante, cara, a maneira como você formula a estrutura do raciocínio, porque, cara, é de dicionário. É de dicionário. De um lado está o povo, a massa, do outro está a democracia, que é falsa. Por que a democracia é falsa? Porque a democracia nunca representa o povo, a massa de fato. Essa descrição pode se aplicar tanto ao comunismo quanto ao fascismo. Perfeitamente, perfeitamente. Não, é isso mesmo. Por quê? Porque o problema da democracia liberal é que, como o liberalismo olha para a pessoa e vê o povo como um conjunto de pessoas, e cada uma com um cérebro próprio e particular na cabeça, o liberalismo e, portanto, a democracia liberal dá de barato de que não existe uma massa uniforme ao povo. Existe um conjunto de pessoas que têm opiniões divergentes. E o problema que uma democracia precisa resolver, na cabeça de um liberal, na cabeça de um democrata liberal, o problema que uma democracia precisa resolver é o seguinte: sabemos que temos várias correntes de opinião, que existem vários pontos de vista distintos e precisamos montar um sistema em que essas divergências possam ser negociadas. Aí você bota um parlamento no meio dessa democracia, elege representantes das correntes de opinião através de partidos, através de pessoas, não importa. Aí você tem vários sistemas de eleger, mas você parte do princípio de que essas divergências de opinião vão ser negociadas dentro desse parlamento. Por quê? Porque a maneira como você olha para o povo é reconhecendo que não existe uma massa uniforme. O que tanto fascistas quanto comunistas vão se virar e falar é o seguinte: não, existe o povo e existem as elites. As elites querem manipular o povo. A democracia é sempre falsa. A democracia é uma ilusão porque ela nunca representa o povo. Onde que o fascismo e o comunismo vão se distinguir? Bem, para começar, em termos econômicos, o comunismo se propõe a construir uma sociedade que seja 100% igualitária. Todo mundo ganha mais ou menos, todo mundo está mais ou menos na mesma faixa de renda. O fascismo vê uma sociedade hierarquizada. A hierarquia é muito importante para o fascista. O comunista não está nem aí para a família, por exemplo. Entendeu? Todo mundo é povo.
Agora, o fascista está preocupado com o lugar do pai na família, com o lugar da mãe da família. O fascista está preocupado com o lugar da religião nessa sociedade. O fascismo faz uma coisa super hierarquizada. E cada um tem seu lugar para jogar em nome da nação, e somos todos da nação, e você pode galgar andares essas posições não são fixas. Você pode crescer na vida. Mas o fascismo pressupõe essa hierarquização. O comunismo vê a coisa, claro que na hora da prática não é assim. Mas o ponto que eu estou tentando fazer é fundamentalmente esse. A grande diferença entre a ideia de democracia de um totalitário, de um autoritário, e a ideia de democracia de um liberal, a grande diferença é essa. Vê o povo como massa. O outro vê o povo como uma série de pessoas e compreende que as divergências de opinião acontecerão e serão naturais. E o que a gente está vivendo é essa fase do mundo em que tem um bando de hominho, porque em geral é homem. Nesse caso, eu estou até do lado dos identitários, sabe, Luísa? Eu posso até me virar e falar, não é todo homem, mas é sempre um homem. Eu quero esse corte, tá? Por favor. Mas você sabe que esse sentimento de, quando você tem uma crise, é o sentimento de fragmentação gerado pela democracia liberal, exatamente essa coisa de que tem muitos grupos, grupelhos espalhados, cada qual só está pensando em si. Esses grupos são corruptos, esses grupos são pessoas que não pensam na pátria. É essa sensação de fragmentação, de disjunção, que causa esse medo e o retorno a uma coisa que tem um fundo religioso, que é a ideia da unidade, de que você tem que acabar com a fragmentação e restaurar a unidade perdida. Você restaura a unidade perdida através da ordem e de um princípio de autoridade. Isso te leva para o conservadorismo, entendeu? E aí mas é sempre sacrifício em algum grau da liberdade e certamente sempre de igualdade. Agora, você tem vários degradês de conservadorismo. Você tem o conservadorismo moderado, que é esse da CDU da Alemanha, ou do PSD português. Aqui no Brasil também tem PSD, tem isso aqui, tem um que é meio centrão, tá? E você tem a extrema-direita, ou a direita radical. Tá, que aí é uma ideia de cultura, uma cultura unívoca. Quem fala alemão, quem ouve, sei lá, ouve Wagner, quem come chucrute, entendeu? Tem uma coisa assim, supostamente, que você percebe por pequenos sinais. E os mais desesperados que vão para a extrema-direita são aqueles que querem uniformizar todo mundo, como descreveu o Pedro. Eles querem ser percebidos como blocos humanos. Que você vê nos desfiles nazistas, nos desfiles fascistas. É todo mundo uniformizado, todo mundo igual, todo mundo anda com passo de ganso. Isso também acontece no comunismo bolchevista, de tipo stalinista, tá? Em que o indivíduo desaparece, porque você só vê a pátria / a nação. A representação da unidade total. Que a gente vê também em desfile chinês, né? É claro. Desfile militar em geral, para você mostrar a unidade. Então, aí esses caras querem... Por isso que tem um pensamento miliciano. A ideia da milícia é como se fosse a construção espontânea por parte dos cidadãos de uma unidade baseada na cultura da pátria. O Plínio Salgado, no Brasil, o integralismo é exatamente isso também. É uma ideia também irracional. Porque ela é muito culturalista. É uma coisa que fala... É diferente da coisa racional científica do liberalismo e do socialismo, ou de um certo conservadorismo moderado. Eles sempre falam em espírito nacional. Eles falam em inconsciente coletivo. É como se a pátria tivesse uma coisa por trás que dá uma unidade geral a tudo, mas aquilo a gente não está conseguindo ver por causa dessa parafernália, esse entulho institucional e ideológico do pensamento democrático, do pensamento liberal, dos partidos políticos, do cosmopolitismo. Então, só se livrar dessa parafernália que você vai acabar com uma suposta divisão entre a cultura nacional, que é una, e a forma pela qual ela se organiza politicamente. Quer dizer, é como se essa cultura una fosse uma infraestrutura que tem que organizar, aí de novo parece com o quê? Parece uma coisa comunista, que é antiliberal. Você tem que organizar a nação a partir dessa infraestrutura cultural, que no caso aqui, sei lá, os bandeirantes, os heróis da pátria, a América, a mestiçagem, não sei o que e tal. E aí você constrói um sistema baseado nisso. E aí você cria a unidade de novo, uma unidade que estaria perdida, entendeu?